Imagina você, estudante ou recém-formado de engenharia, que não tem nenhuma ou quase nenhuma experiência em obra, chega no momento da execução de um elemento de concreto e você não tem nem ideia como se alcançar a resistência adequada dessa peça. É por isso que aqui eu vou te mostrar a receita para se alcançar a resistência de 20 MPa do concreto, sendo que existem outras resistências, claro, só que a de 20 MPa geralmente é a que a gente mais usa em obras residenciais de pequeno porte, por exemplo, onde os elementos não precisam suportar grandes cargas e também quando a gente não tem o projeto estrutural para seguir a exigência mínima de resistência ali do projeto. Dessa forma, eu quero te deixar um pouco mais preparado aí para certas situações dentro de um canteiro de obras real. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para se alcançar a resistência de 20 MPa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Valadão, engenheiro civil, e nesse vídeo aqui eu venho trazer para você a quantidade de cimento, areia, brita e água para se fazer um concreto de 20 MPa, onde a gente pode utilizar esse tipo de concreto e também o que realmente significa isso, esse negócio de 20 MPa, quanto ele realmente suporta na prática. Então já estrala o like aqui e bora lá. Bom, antes de começar a falar das quantidades que a gente vai usar para chegar a essa resistência de 20 MPa, eu vou primeiro passar alguns tópicos aqui que eu considero importante para você entender o conceito geral da coisa, tá? Para não ser pego desprevenido em uma situação real de obra. Então, para começar, é bom entender o que realmente é essa resistência de 20 MPa. Ela nada mais é do que o FCK, tá? 20 MPa é o FCK, que é a resistência à compressão após 28 dias de cura. Então só vai alcançar essa resistência de 20 MPa após esses 28 dias. E onde a gente pode usar esse concreto com FCK igual a 20 MPa? Eu coloquei aqui com brita 1, certo? Porque dá para usar também com pedrisco, aquela brita 0, só que não é muito usado, tá? Então eu coloquei só com uso de brita 1, sendo que quando usa para brita 0, acaba ficando até um pouquinho mais resistente devido ao aumento de cimento nessa mistura, certo? Então, com a brita 1 aqui a gente pode usar em contrapisos, calçadas e laje forro. Eu coloquei um asterisco aqui, a laje forro no caso é onde não tem tráfego de pessoa, certo? Então seria uma casa térrea. Agora se fosse sobrado, por exemplo, seria uma laje piso, onde a gente teria um cômodo acima, certo? E a laje teria que ser um pouco mais reforçada, sendo necessário aí um FCK de concreto de 25 para cima. É claro que isso depende também do projeto estrutural dessa edificação, certo? Sendo que se for construir um sobrado, provavelmente esse sobrado vai ter um projeto estrutural com ele. Então agora o próximo tópico aqui, quanto suporta um concreto com 20 MPa? Então a carga que ele suporta aqui, primeiro a gente precisa entender que megapascal é 1 milhão de pascal e que esse 1 milhão de pascal significa 10,1972 kgfm por centímetro quadrado. Multiplicando esse valor por 20, certo? Que é 20 MPa, a gente vai ter então o valor resultante de 203,944 kgfm por centímetro quadrado. Isso quer dizer que a cada centímetro quadrado, ou seja, um quadradinho 1 por 1, 1 centímetro por 1, ele suporta 200 quilos, certo? Sendo que é só multiplicar esse valor de 10 por 25 MPa, por exemplo, se for um FCK de 25, que aí a gente vai ter 250 quilos aproximadamente, tá? Para arredondar, a gente pode considerar como 200 quilos por centímetro quadrados ou 250, certo? Agora, para efeito de cálculo, é bom utilizar o valor absoluto. Agora a gente chega aqui no cerne do vídeo, que é em relação à quantidade de material que a gente vai usar. No caso aqui eu separei em quilo, em latas de 18 litros, que nada mais é do que aquelas latas de tinta, e também em metro cúbico, que geralmente a gente usa para usar o quantitativo em volume de concreto. Eu já vou explicar melhor. Então, primeiro aqui, o que é menos usado é em quilos. Então, só para você entender, a cada quilo de cimento, a gente vai usar 2,93 quilos de areia, 3,95 quilos de brita e 0,7 litros ou quilos de água, certo? Agora, em latas de 18 litros, que em uma obra, para bater o concreto na obra, geralmente é utilizado essa medida aqui, certo? Que aí vai colocar 50 quilos de cimento, ou seja, um saco de cimento, põe lá na betoneira.
depois 5,6 latas de areia, depois 7,3 latas de brita, 2 latas de água. Essa mistura aqui, ela rende 180 litros. É bom saber do rendimento para saber a capacidade da betoneira, o tamanho da betoneira que você vai usar, certo? E agora, 1 metro cúbico, para a gente achar 1 metro cúbico com resistência de 20 MPa, a gente vai utilizar 6 sacos de cimento de 50 quilos, tá? É bom você anotar isso aqui, para quando precisar já ter separado ali para você, certo? Então, o que eu falar aqui é só pausar o vídeo e anotar, e deixar anotadinho num papel aí para você não esquecer. Beleza, então, recapitulando aqui, a cada metro cúbico a gente vai usar 6 sacos de cimento de 50 quilos, 0,6 metros cúbicos de areia, 0,8 metros cúbicos de brita e 196 litros de água. Sendo que, nesse caso, se a gente for concretar, por exemplo, um contrapiso, e esse contrapiso vai utilizar um volume de 2 metros cúbicos, é só multiplicar todos esses valores aqui por 2, certo? Não tem segredo nenhum, é tranquilo. E agora, um outro tópico importante aqui que eu coloquei também é a colocação na betoneira, porque é como uma receita de bolo, por exemplo. Você não adianta conhecer todos os ingredientes que vai utilizar e não colocar na ordem correta. E é por isso que eu coloquei aqui que primeiro a gente vai colocar a brita na betoneira, a quantidade de brita, depois a água, toda a quantidade de água, depois o cimento, é o terceiro, tá, que a gente vai colocar, e por último a areia. Deixa bater na betoneira até ficar uma massa homogênea, um concreto homogêneo. Chegando a esse ponto, é só despejar no local onde você quer concretar ou na carriola para ser transportada até o local de concretagem, beleza? Também sem segredo até aí. E agora, um ponto importante é que esses concretos batidos em obra geralmente não alcançam a resistência adequada, tá? A resistência que a gente quer, porque sempre tem uma diferencinha ali de quantidade na hora do pedreiro colocar. Às vezes cai, às vezes ele não coloca na medida exata ali onde a gente marcou na lata. Então, para você que quer a resistência exata, o ideal é comprar, na verdade, o concreto de uma concreteira, tá? De uma usina de concreto. Que a usina de concreto já tem todas as resistências parametrizadas, e aí você compra e paga de acordo com cada resistência. Então aqui, por exemplo, eu coloquei que os preços diferentes para cada resistência do concreto. Isso quer dizer que um concreto de 20 MPa ele é mais barato do que um concreto de 25, que o de 25 é mais barato do que o de 30 e assim por diante, certo? Quanto mais resistente o concreto que você pede, quanto maior o FCK, geralmente é mais caro, beleza? Então você precisa saber disso. Eu achei importante colocar esses pontos aqui para, além de você descobrir como se chega a uma resistência de 20 MPa, você também pega um pouco do conceito aqui da coisa. Bom, recapitulando aqui então, eu vou dar -1 aqui, a gente vai voltar lá em cima. Então, 20 MPa é o FCK do concreto, que nada mais é do que a resistência à compressão após 28 dias de cura. Aí a gente viu também onde a gente pode usar esse concreto de 20 MPa, que é em contrapiso, calçada e laje forro. A carga que esse concreto de 20 MPa suporta é de 200 kg por centímetro quadrado, certo? A gente viu também as quantidades em quilo, em latas de 18 litros e também em metros cúbicos. Aí a gente viu a ordem de colocação na betoneira, que também é bem importante isso. E também você entendeu que os preços são diferentes para cada tipo de resistência do concreto. E aí, com esse passo a passo, eu espero fortemente ter te ajudado, tenha tirado algumas dúvidas em relação à resistência do concreto. E caso tenha ficado alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo, beleza? Então, é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.